Olá, casais conscientes, porque amar com consciência é entender a si mesmo e cuidar do outro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de casal para casais. E aqui nós falaremos sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional conjugal, empreendedorismo conjugal também, né? É Que isso é um aí. desafio, não é mesmo, meu Verdade. amor? E vai ser assim, um momento muito importante aqui, todos nós juntos, e muito mais vocês terão aqui de informações e conhecimentos através desse podcast. E eu sou a Gisele Guasti. E eu sou o Márcio Guasti. Hoje nós teremos um bate-papo incrível com convidados muito especiais, que vai compartilhar experiências, aprendizados que vão transformar a sua vida. Mas para trazer esse conhecimento, né, meu amor, aqui junto com a gente, para poder alcançar esses casais aí do outro lado, nós temos uma empresa incrível também que entendeu esse propósito e está junto aqui com a gente, né? Para Empresa de poder princípios, né? de princípios que para poder ajudar a levar esses conhecimentos para as pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo. Sim. Essa empresa é a Lucy Lucy. Ela é especialista em produtos que traz bem-estar, saúde para a sua vida e para toda a sua família. Inclusive, nós estamos aqui, ó, tomando um Revita Shot, que é um chá gelado maravilhoso de frutas vermelhas, com gengibre, com canela, cranberry. Olha, maravilhoso, Muito bom. incrível. Sabe para quê? Para te dar energia para você aguentar o seu dia a dia com a produtividade lá em cima. Excelente. E tem toda a linha de parfum, de perfumaria, né? Essa parte do bem-estar de saúde, maravilhoso. Para você conhecer mais sobre a Lucy Lucy, nós vamos deixar aqui, tá? Vocês sigam eles nas redes sociais e também deixarei um link aqui para você acessar os produtos e adquirir para trazer mais bem-estar para sua casa, para sua família. É isso aí. Então agora nós iremos começar esse momento incrível. Já pega logo sua caneta, o seu papel e anota tudo, porque aqui vai sair conteúdos maravilhosos com esses convidados que nós temos hoje, né, meu amor? É isso aí. Hoje nós estamos com um casal especial, que nós vamos estar aqui sendo entrevistados por nosso amigo Yuda, que está aqui. Uau! Olá, Yuda. Opa, é isso aí, pessoal. Prazer, Yuda, né? É um prazer muito grande estar participando desse primeiro podcast de casal para casais. E eu já entendo que isso já foi desenhado no coração de Deus, né? Foi um projeto que Amém. nasceu, na verdade, no coração de Deus. E é uma Amém. honra, né, estar participando desse primeiro episódio aí de casal para casais, né? E sempre bom estar conectado não só com pessoas, mas com propósitos que são alinhados nos céus. É isso aí. Amém. E hoje eu estou aqui, né, para ser um host, um entrevistador, Uau! ser um parceiro, né, para a gente falar aqui de muitas coisas boas. Uau, muito obrigada, Ilda. É um prazer e uma honra para nós, né, ter você aqui como nosso entrevistado, que é outra pessoa que entendeu o propósito de Verdade. levar, né, conhecimento para esses casais que estão aí do outro lado, né, essa sua empresa, a Space Digital, uma empresa que fala mesmo a verdade, que tem propósito de levar, né, todas as informações para as pessoas para poder ajudar o próximo. Então a gente quer muito agradecer a você estar aqui, né, por ter aceitado o nosso convite de ser o nosso host, né? Isso. É, o nosso host, que é muito Poxa, chique esse nome, gente. Gratidão. E os entrevistados de hoje somos Somos nós, os convidados, né? os convidados. Obrigada, Que viu? maravilha. Muito bom, muito bom. Gente, eu acredito que já é um sucesso total esse podcast. Né? Me sinto muito confortável em saber que estou numa mesa com um casal tão querido, tão abençoado, tão cheio de Deus, Amém. cheio do Espírito Santo, cheio de propósito, né? E com certeza Deus vai estar dando, já está dando, não vai, mas já está dando destino a toda essa voz que está sendo aqui ecoada Amém. dentro desse estúdio,
e não está sendo ecoada apenas para ficar aqui dentro de 4 paredes ou apenas no som dos microfones É ligados isso aí. e os fones a qual nós estamos escutando. Nós acreditamos que através das mídias, né, YouTube, Instagram, através de você que está em casa, né, vai estar escutando e sendo edificado e com certeza, né, de costume, né, nos podcasts a gente costuma falar, e eu já vou pedir isso aqui, se vocês me permitirem. À Então já vontade. aproveita, né? Porque quando você tem esse comportamento, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele acaba entregando essa preciosidade que é a mensagem que está sendo ministrada aqui, poderia até dizer ministrada ou história, né? Aham. Ou testemunho, enfim. O YouTube entende que isso é relevante e o algoritmo entrega isso para outras pessoas. Sabe como? Quando você curte, comenta e compartilha. Uau. Faz sentido isso? Total. Claro, com Faz certeza. sentido? Então, Muito bom. você que não é inscrito ainda no canal, né, nesse canal maravilhoso de Casal para Casais, esse podcast, né, que vai impactar vidas, aproveite agora, em nome de Jesus. É isso Coloca o aí. seu dedão santo aí, clica. É isso aí. Compartilha, comenta, curte. Nós vamos deixar todas as nossas redes sociais aqui. Isso aí. E toda quarta-feira, às 8 horas, nós vamos estar aqui presente para que nós consigamos entrar na sua casa e edificar a sua casa com alguma palavra que você possa pegar e usar como estilo de vida. Uau. É isso aí. Maravilha. Então podemos começar, né? Então Vamos lá. vamos aproveitar que esse casal está aqui, então, já que eu tenho a oportunidade de ser host, eu vou mandar pergunta para ele. Uau, é. bora lá. Pode fazer pergunta para vocês? Bora. À vontade, pode. Ah, que bom, que bom. Então, quem são vocês sem falar o que vocês fazem? Olha aí. Uau! Eu vou começar, amor. Pode ficar à vontade, meu lindo. Eu sou filho amado do Senhor, levantado nessa terra para ter uma esposa maravilhosa, que é a Gisele, ser pai de Heitor e de Helena, e tenho esse chamado maravilhoso na minha vida, que é levar a palavra, é levar ensino, é levar estratégias para casais, para que a família seja atingida com isso e transformada. Eu consigo falar sobre mim em cima dessas palavras. E eu sou filha amada de Deus. Filha também de Geraldo e Sônia. Meu nome é Gisele, como eu já falei aqui. Esposa do Márcio Guache. Mãe de Heitor e Helena, que são as nossas riquezas, né? E eu estou aqui nessa terra com um propósito para poder exclusivamente transbordar daquilo que o Senhor tem me enchido todos os dias, da alegria, da harmonia, da paz dele sobre o meu lar, sobre a minha casa e sobre a sua vida, que está me vendo aí. Então, essa é a Gisele. Ah, que legal, que legal. E fala para mim, quanto tempo vocês estão juntos? São casados, vamos colocar essa palavra, né? Uhum. Já que a gente está falando de casal para casais, agora se vocês quiserem falar, a gente se conheceu, né, tanto tempo e casamos tanto tempo. Quanto tempo vocês estão casados? Nós estamos casados há 25 anos. Nossa Uau! Senhora. 25 anos. 25 anos, né? E aí, nesse tempo, nós construímos a nossa riquíssima família, que nós falamos aqui, que é o Heitor e a Helena, que Deus nos presenteou, né? E durante esses 25 anos, tivemos grandes momentos, sabe? Lindos e felizes, mas também momentos muito desafiadores, sabe, Uda? Uhum. Momentos no qual foram tão difíceis que eu achei que nosso casamento não iria passar dos 10 anos. É isso aí. E logo de cara, né, meu amor? Logo de cara a gente já entra ali no relacionamento com um acidente, né? Ah, Com um acidente de moto que ele Nossa. teve. aconteceu um acidente comigo de moto e a 500 metros antes de acontecer o acidente comigo, a Gisele desceu da moto. Gente. Foi. Isso daí aconteceu
alguns anos atrás, há 24 anos atrás, né, Gisele? Foi. 24 anos atrás, e eu fiquei 8 dias em coma, 1 ano de muleta, 3 anos, 1 ano de cadeira de roda e 3 anos de muleta. Meu Deus. E a minha amada esposa, que era namorada na época, Ia fazer um aninho ainda ia de fazer namoro, um aninho né? de namoro, né? Ali, na verdade, inconscientemente, eu descobri o que é o amor. Legal. Que é uma decisão, né, Hilda? É uma decisão. O amor é uma decisão, ele não é sentimento. Porque se fosse sobre sentimentos, ela tinha ido viver a vida dela. Eu acabei ficando um inválido em cima de uma cama, dependente das pessoas, até para ir ao banheiro. Então, através dessa situação, eu inconscientemente eu descobri o que era o amor, que era essa decisão. Então tinha tudo para dar errado, né? Tinha Tudo tudo pra pra dar dar errado. errado. Tudo pra dar errado porque o Márcio, vou falar dele, era o egoísta, só pensava nele, era egocentrista. Então, no nosso 1 aninho de namoro, que a gente fazia fazer ali, eu era desprezada. Eu era aquele, me trocava por amizades, sabe? E eu sempre era a última bolacha do pacote, né? Ali como relacionamento. E aí Conheço essa veio-se. história. Então veio esse acidente, e agora? E eu só tinha 19 anos. E aí eu ali falando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então, nesse momento, Deus ministrou meu coração e falou, fica com ele. E foi quando eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, e fui morar com ele. Então, ali começou-se a nossa trajetória toda. E por isso aí tem esses 25 anos aí juntos, porque já foi de cara no namoro, já ir morar junto. Isso então não é série de Netflix, né? Não, Nem não, não. filme de Não. romance. De fato, Na verdade, eu costumo brincar que nós temos uma faculdade de medicina desse mundo para hoje fazer o que nós fazemos há 15 anos. Nós conseguimos sentar hoje com o casal e entender a dor dele. Quando nós falamos sobre droga, quando nós falamos sobre bebida, quando nós falamos sobre desprezo, quando nós falamos sobre egoísmo, quando nós falamos sobre comunicação, quando nós falamos de todos os fatores que não são muitos, mas de todos os fatores que impede um casamento hoje de ser um casamento extraordinário, nós conseguimos sentar com o casal e trazer total clareza para eles. Por quê? Porque não adianta eu só falar do caminho. Eu preciso de viver no caminho. E foi aí que nós Meu entendemos o nosso propósito. Porque quando nós falamos o caminho, é totalmente diferente quando a gente fala no caminho. Porque nós passamos por isso. Nós passamos por todas essas tribulações. Para quê hoje? Para conseguir sentar e conversar com clareza com o casal. Então é Que isso. maravilha. Então nós estamos juntos há esses 25 anos aí que a gente falou, construímos a nossa família, né? E esse legado que Deus tem cada dia aí para nossas vidas, deixar para os nossos filhos também, que é o Heitor de 11 anos e a Helena de 6 É anos. isso aí. Eles nasceram num berço próspero, num berço de ouro, que foi no Evangelho. E detalhe, tá, Hilda? Quando nós decidimos tocar isso em nossas vidas, nós decidimos também mudar essa geração, deixar algo marcado nessa geração. Uhum. Que É legal. isso aí. Gente, é curioso, né? Algumas histórias assim de escuta, a gente fica assim, sabe? Sabe que você fica meio viajando, pensando, assim, gente, é algo que só Deus faz, né? Só Deus. Só ele. Deus, às vezes, ele complica para depois explicar, né? Complica para depois explicar. Mas, atrelado dessa pergunta, quanto tempo vocês estão juntos, é muito comum fazer uma pergunta também, que é o seguinte: quem foi que paquerou quem?
Foi o Márcio? Foi o É, Márcio. ele? Foi. Na verdade- Você acertou. Na verdade, eu era bom nisso. Era bom, né? Era bom, né? Eu era bom nisso. E Ele até hoje, ele me paquera todo dia. sim, é verdade, porque isso nós precisamos de alimentar todos os dias. Esse é um segredo para nós estarmos 25 anos juntos. É verdade. Então, Foi você, foi você. nessa época foi eu que visualizei, Um sorriso. eu que olhei e eu falei, meu Deus, que sorriso maravilhoso é aquele lá do outro lado da rua. Porque eu estava do outro lado da rua mesmo. E aí, fui me chegando, ela estava perto de um amigo. Um amigo tinha uns 2 metros de altura, mas não me intimidou. Olha. E aí, cheguei para conheci. Ali, ela continuou com aquele sorriso. E aí, Esse é hoje, Jeová. dali começou um relacionamento, né, meu amor? Que legal. Dali começou uma amizade. Sim. Que através dessa amizade acabou saindo aquela primeira saída, acabou tendo aquele primeiro Me encontro. apaixonou. Apaixonou. E aí aconteceu. Foi para de lá estar na até minha hoje. casa, né, meu amor? Foi para lá na minha casa, assim, inesperadamente, É. sem eu convidar, sem marcar. Tudo muito, Apareceu lá, muito de repente. impulsivo, né? Muito impulsivo. Verdade. Chegou querendo conhecer a sogra, o Quem sogro, é que não conhecia todo querendo mundo? comer uma feijoada. É. Me Gente. levou para um barzinho e ali rolou o primeiro peixe. Eita glória, hein? Legal, muito bom. Muito bom. Gente, a gente tá falando de coisa boa, né? Sim. Não que eu vou perguntar aqui significa que é ruim, mas está relacionado à superação, que na verdade é coisa boa, né? Porque se vocês passaram e suportaram, então significa que é coisa boa, Sim. né? Vocês já falaram aí de um grande desafio que passaram bem no início do relacionamento, né? Qual foi o acidente dele. Sim. Mas assim, além desse, existe algum desafio que foi assim, olha, você pode considerar assim, olha, Yuda, esse, além desse acidente, esse também foi um dos maiores desafios que a gente teve. E a gente teve que passar por isso, e foi dessa forma que a gente superou. Teria algum, sim, que... Tem sim. Tá bem fresquinho na minha memória, né? Quando eu penso nisso. E ele tá atrelado, ligado com o acidente, né? Porque anos depois do acidente, e aí eu já vou jogar lá para frente, em torno de uns 9 anos, quase completando 10 do acidente, o Márcio, ele começou a se envolver muito profundamente no álcool, né? No vício do álcool, porque ele entrou numa depressão por conta do acidente por alguns anos. E isso mais à frente ele foi levando ele para beber. Eu também bebia, tá? Eu também saía junto, bebia junto, roqueava junto. Era aquela farra do mundão aí, né? Só que já no fim de carreira, por isso que eu joguei já para 9 a 10 anos quase do acidente, ele entrou também nos vícios da droga, né? Que é o uso de cocaína. Então, onde foi mais intenso para mim foi quando ele ficava 3, 4 dias fora de casa. E então foi aonde eu falei, não dá mais certo. Eu não quero mais esse casamento, porque para mim não é isso que eu sonhei como família, não é isso que eu sonhei como casamento, né? Então ali foi o ápice do momento assim de muita dor, né? E eu não sabia o que fazer e era nova ainda também, mas eu não sabia o que fazer no meio daquilo tudo. E eu falei, Senhor, me ajuda porque eu não sei como conduzir essa situação, mas esse casamento eu não quero ficar mais. Então ali eu vi que era o fim do nosso casamento. E estava cada vez mais intenso. Ele estava cada vez mais intenso. O apelido dele era Sem Limite, né? Meu Deus. É isso aí. Era. E eu era uma esposa totalmente insábia, a tola, né? Então eu brigava, eu gritava, eu partia para cima para bater, eu achava que era a mãe dele. E era um caos. Isso tudo dentro de casa. Na rua, era o casamento perfeito, né? De fachada. Como a gente sabe que existe muito por aí, né? É isso aí. Era só de capa. Mas, dentro de casa, só nós dois sabíamos o que enfrentávamos. Então, esse foi o ápice do momento que foi, assim, muito desafiador para a gente poder conseguir superar. Mas, nesse momento, eu lembro nitidamente agora que eu ajoelhei no meu quarto. Eu não era cristã, eu não sabia ter esse relacionamento com Deus, né? E aí... eu sabia que existia Deus, eu tinha uma fé dentro do meu coração. Então eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero esse casamento.
Se o senhor puder tirar a vida dele, que o senhor tire. É forte, né? É forte, Mas foi Brasil. exatamente. Jeová, pode É. levar. É pra cima Pode de mim. pode levar, porque eu não quero, porque ele é isso, ele tá na rua, ele me trocou, ele tal. E depois de a gente ter passado tudo isso ainda no acidente, eu ter saído da minha casa e eu tô É muita vivendo isso. ingratidão, né? É muita ingratidão. E eu falei assim, eu não consigo ver. E aí, naquele momento, eu ouvi o Senhor falando, tudo muda quando você mudar, minha filha. Aí eu falei, como assim? Sendo que é ele que está 3 dias fora de casa, está drogado, está bebendo, e como que eu que tenho que mudar? E ele de novo, tudo muda quando você mudar, porque você não vai conseguir mudar ele. Deixa ele comigo. Eu falei, então tá bom, mas me dê as estratégias, porque eu não sei o que fazer. Como eu disse, eu era uma esposa tola, né? E por muitas partes de brigas vinham através de mim, porque eu não sabia como lidar com aquela situação. E Deus foi me dando as estratégias, Hilda. Foi tão incrível que ele foi me dando cada estratégia. Então, ao invés de eu ir como eu agia, Deus ele me dava amor. E aí eu cuidava dele com atenção, eu cuidava dele com mais carinho. Ele chegava em casa bêbado, trêbado, não sabia nem como eu chegava. E eu estava ali pronta para poder servir, pronta para poder amar. Então, foi ali que foi começando a ter essa história de superação. Até 1 ano depois, aí ele vai falar agora. É isso aí. 1 ano depois desse tempo de oração, desse tempo de deboche com a vida dela também, né? Na época, muitas das vezes eu chegava em casa e tinha um copo de água em cima de uma televisão de tubo da época ainda, né? E aquele programa à noite que sempre, quando eu estava na rua, era muito eficaz para a vida dela, porque ela não tinha conhecimento lógico, com nada. É fé, né? É a fé. É a E fé. aí ela assistia aquele programa e colocava aquele copo de água. E eu virava para ela ainda, eu falava com ela, vai morrer de barriga d'água, hein? Se isso daí for por mim, tá perdendo tempo. Então, era muito abuso, era muita soberba, né? Era muito autoritarismo que tinha e existia nessa época. Mas, como ela mesma falou, deixa ele comigo. Deus falou isso. E aí eu tive um encontro com o Senhor depois de 3 dias na rua, depois desse 1 ano de oração. Depois de 3 dias na rua, eu tive um encontro com o Senhor. Eu fui pegar um CD, na época aqueles CDs ficavam no porta-sol. Eu peguei, fui tirar um CD muito louco e peguei o CD e um dia na glória eu vou conhecer quem foi que me deu aquele CD. Porque eu não sei, foi um anjo que me entregou aquele CD, porque era o único que tinha lá, que era do Lázaro. E aí eu coloquei aquele CD no meu carro e pulou pra faixa 7 direto. E começou a uma música falando assim, por que eu, Senhor, um maconheiro, um cheirador de cocaína? E quando eu escutei aquilo, eu olhei pro som e eu tava muito louco, eu falei bem assim, essa música tá falando comigo, porque eu tava com uma tristeza muito interna, muito forte naquele momento. E aí eu encostei o carro e ali eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Para nunca mais olhar nem para um lado, nem para o outro e nem para trás. Amém. E aí aconteceu aquela loucura ali e aquilo dali foi uma coisa muito, muito sobrenatural que aconteceu na minha vida, uma experiência única que eu não esqueço até hoje. Lembro dela. Todas as vezes que eu vou ceiar, eu lembro dela, eu lembro de onde que o Senhor me tirou. Eu lembro de onde que Ele me tirou. Então eu não deixo de lembrar disso. Todas as vezes que eu vou ceiar, eu lembro dessa situação. Porque eu tenho que metrificar quais são os passos que eu estou dando no caminho. Então, dentre tantas outras superações, essa foi uma das mais fortes e foi da onde teve a restauração do nosso casamento. Mesmo. Gente, que história, hein? Você que está em casa aí, ó, Mas- assistindo, em casa, no carro, não sei onde for. Meu Deus. Segura, aperta o cinto aí, porque É isso aí. que história impactante. Nós É precisávamos de falar sobre isso também, Uda, porque nós sempre nós nos olhávamos como os improváveis, vindo de famílias disfuncionais e nunca imaginamos que o Senhor poderia nos usar
na obra dele. Uhum. Porque a gente não tinha essa força dentro de nós de realmente sabermos quem nós éramos, né? Entendi. Gente, Isso. tô aqui impressionado e, né, como a Varô ali suportou, né? É, Como o apóstolo Paulo fala, né? O dia mau, né? Porque muitas pessoas É. acham que Verdade. o dia mau significa um dia, É. né? Então, são os dias, né? são dias. Foram dias muito difíceis. E realmente hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração que é mais fácil é trocar, né? Mais prático. Né? Então as pessoas, né? É isso que vem sendo ecoado nos nossos ouvidos, né? Através das mídias. Ah, deu errado, troca. Né? Isso. Deu errado, troca. E, Tem até uma união estável, né? parabéns pela sua coragem, né? A sua também de aceitar, né? Como é que fala? A mudança Aham. de Deus, né? Na sua vida. É. Então, nós acreditamos assim que Deus, ele honra, né? Aquelas pessoas que estão dispostas, né? Como é que diz mesmo? Metanoia, né? A É. mudar, Se permitir, né? ter aquela mudança, né? É isso aí. Muito bom. Legal. Mas agora, né, depois de 25 anos de casado, eu acredito que o casal não tem mais diferença nenhuma, né? Os dois são bonzinhos demais, né? Eu acredito que é tudo perfeito, tudo blue, né? Vocês têm diferença, por acaso? Tem alguma diferença? Vocês trabalham juntos, né? É. Juntos. Gente, será que tem alguma diferença os dois? Isso pode impactar, né? Conta um pouquinho para mim. E aí, meu amor, nós temos diferença? Olha só, a gente tem muita diferença. Muitas diferenças. E aí a gente escuta muito assim, né, amor? Ah, mas é totalmente diferente de mim quando a gente vai aconselhar, vai ali na Aham. mentoria, ou vai conversar, ou vai ouvir algum casal. Ah, mas ele é muito diferente de mim. Ah, ela é totalmente diferente de mim. Fala Mas aí só que dessa aí, diferença. sabe, as pessoas acham que isso daí é inconscientemente, né? Porque falta sabedoria. Conhecereis a verdade te liberta. É isso daí que é a verdade. Porque quando você entende que se tivesse uma pessoa igual a você dentro da sua casa, não ia ter graça nenhuma, e eu acho que você ia sair correndo. Você ia sair correndo se tivesse uma pessoa igual a você dentro de casa. Você pode ter convicção disso. Você não ia se suportar. Tem que ser diferente, precisa de ser diferente. E o divino das coisas, o divino de ser diferente é encontrar e estabelecer a diferença de cada um. Quando nós entendemos a diferença de cada um, o ponto a desenvolver de cada um, o ponto forte de cada um, nós conseguimos romper com todas as situações dentro de um casamento. E graças a Deus que o Márcio é totalmente diferente de mim. Porque se ele fosse igual, eu não ia aguentar, eu não ia aturar. É sempre assim, né? É verdade, é verdade. Lidando com eu mesmo. Com eu mesmo. Então, essas diferenças é o que nos encaixa, igual uma engrenagem, faz literalmente ela rodar, ela funcionar, né? E foi muito importante para nós, foi uma virada de chave, conhecer o nosso perfil comportamental. Nisso daqui, para a gente saber essas diferenças Verdade. e como agir, né, no dia a dia da rotina do casal e principalmente no trabalho, trabalhando juntos, porque é Nossa. onde cada um, ó, você faz essa função, você faz essa porque você é melhor nisso, você é melhor naquilo. Então, onde trouxe essa diferença. Então, gente, é maravilhoso ser diferente. É com maravilhoso ser certeza. diferente. E nesse programa nós vamos falar muito sobre isso, porque nós vamos trazer casais aqui Próximos episódios. nos próximos episódios de quê? Falar sobre esse desafio que é trabalhar juntos. Uhum. Porque muitas das vezes eu tenho o clássico, tá, Ilda? Vou falar do clássico. Eu tenho um acelerado e eu tenho aquele que precisa de uma certeza, uma confirmação de tudo para ser feito. E um completa o outro. Porque eu preciso do acelerado, mas também eu preciso da calma do outro. É, Legal. muito bom. É isso. Então, além de trabalhar juntos, né, por acaso vocês têm algum ritual juntos? Né, de tomar um café, fazer uma oração, alguma coisa? Fala pra mim, existe Vários. algum hábito do casal que, esse aqui é o nosso ritual diário? Sim, existe vários, né? Vários, né, meu amor? E é isso que nos ajuda a fortalecer o nosso relacionamento todos os dias. Verdade. A gente não abre mão de estar
tomando um café ou Legal. num almoço Que junto bacana. na Mesa. mesa, lugar de aprendizado, de cura. A gente não abre mão disso. Então, nós temos nosso momento a sós. Geralmente é no café da manhã, quando as crianças estão para a escola. Isso aí. Né? Então, a gente ali lê a palavra, a gente ora juntos, momento de oração em casal juntos. E também temos esse momento com os nossos filhos, em família, na hora do almoço. A gente sempre busca estar juntos, né? Em alguma refeição do dia. Então, nós temos sim, isso daí a gente não É isso abre mão, aí. não. E a gente cresce escutando em relacionamentos, né? Sobre rotina. A rotina é muito ruim. É. Sempre falando daquela rotina ruim. Uhum. Mas quando nós estabelecemos rotinas boas em nossas vidas, é sobrenatural. Uhum. Nós temos toda sexta-feira lá em casa, desde quando as crianças nasceram, é dia da Dia da família. família. E Legal. ninguém toca nesse dia. Pode ter festa, pode ter qualquer coisa. Só vamos em comum acordo, porque hoje é o dia deles. É. Que legal. Ah, tem. Mas você tem vários outros dias. Eu tenho todos os dias. Eu faço questão de buscar meus filhos na É um escola. valor, né? Eu faço questão de conversar com eles. Nós fazemos questão de fazer dever com eles. Nós fazemos questões de estar nas reuniões na escola juntos. Mas eu falo de algo a mais, daquele dia especial que eu vou cravar nos pensamentos deles para que eles continuem com esse legado na família deles. É. Além disso, nós temos o nosso momento em casal, que não pode deixar. Que é isso que nos fortalece. Então, nosso momento a dois. Por Rotinas. isso que vem há 25 anos aí e vai ser até a volta de Jesus, né? Para a glória de Rotinas, Deus. Por causa rotinas. disso, de criar esses momentos, de criar essas rotinas. Então, aí que precisa aquecer mesmo o casamento. Quanto mais tempo vai tendo, precisa aquecer. Então, cria-se essa rotina dentro do seu casamento. De orar juntos, de estar junto, ter momentos juntos em casal. Isso é muito importante. Porque é onde vai fortalecer vocês. Orar junto, né? Orar junto é muito importante. Sair para namorar, uma coisa Orar boa. em casal é muito importante. Gente, eu acho que fica até difícil. Audiência, fica difícil ou não fica? Fazer até pergunta para esse casal maravilhoso aqui. Ah, mas é o quê? Gente, será que esse casal tem desentendimentos? Tem não. Tem não, né? Duvido que tem. Tem, amor? Será que tem? Uau, e bastante. Ué? Bastante desentendimentos. Somos totalmente diferentes. Somos Casal diferentes. diferente, né? Somos todos totalmente e totalmente ativos. Então, quando nós sabemos lidar com esses desafios, lembra que eu falei aqui de pontos fortes e pontos a desenvolver? Uhum. Quando nós entendemos isso um do outro, nós sentamos e conversamos. Relacionamento tem intimidade. O que falta muito na vida de casais é relacionamento. Tá junto, mas tá separado. Tá com a cabeça lá priorizando um curso, priorizando uma empresa, priorizando um trabalho. Uma coisa que não tem coração é o CNPJ. E quem me ama, quem tá do meu lado, quem tá ali com o coração todo para mim, eu acabo não priorizando. Que legal, que legal. E assim, hoje, se eu perguntasse assim para vocês, qual é o maior segredo para se resolver os desentendimentos do dia a dia na vida de um casal? O que vocês me diriam? O maior segredo é que na hora que vem o conflito, na hora que vem os desentendimentos, se você estiver preparado naquele momento já para resolver, sem gerar muitos atritos, senta e resolve com maturidade. Sabe por quê, Hilda? Casamento não é para criança. Casamento é para adulto. É para homem e mulher. É jogo de gente grande. Então, os problemas estão aí para a gente poder sentar e resolver. E a gente cresce ouvindo. Quando você vê um problema, corre daquele problema. E assim a gente faz no casamento. Então, o que a gente precisa mesmo, e nós aprendemos aqui para colocar em prática, é quando vem um problema, vem um desentendimento, se eu não estiver preparado naquele momento, ele vai me respeitar, porque eu vou respirar fundo, vou colocar minhas ideias no lugar, sabe? Vou alinhar minhas emoções e aí eu vou resolver. Mas isso não pode ser por muito tempo. Isso precisa se resolver logo. E isso acontece muito no dia a dia com os casais, que eles vão deixando juntar. E os casais, eles tropeçam nas pequenas pedrinhas e não numa grande. Então, é onde a gente precisa, literalmente, de sentar e resolver os conflitos com maturidade. Então, é isso que precisa ser resolvido. É diálogo, é comunicação. Muitos casais
tentam resolver essas desavenças diárias, sabe aonde? Na Na cama. cama. Ah, vamos fazer um amorzinho ali, vou fazer um carinhozinho, tá tudo É. resolvido, mas não é sobre aquilo dali. Aquilo dali vai estar alimentado, sim. Sim. Top. Vai estar alimentado. Mas só que vai estar ficando uma lacuna atrás de não resolvido. Sendo que tudo isso que tentam resolver hoje na cama começa a ser resolvido na mesa. É isso aí. Legal, legal. É isso aí. Então, gente, eu acredito assim que todo casal, né, como vocês também, já enfrentaram ou enfrentam momentos de crise. Sim. Né? Vamos parar para pensar. Se um casal é diferente um do outro, né, por aí você vê que existem lutas diárias. Né? Se o casal já enfrentou desafios, ali você já está declarando, olha, o casamento não é um morango. Uhum. Vamos colocar assim. Mas com isso tudo, né, com todas essas, a gente poderia usar outras palavras também, todas as provações do dia a dia, todos os dias maus que vêm, qual foi a maior lição que vocês tiveram em meio a uma crise? O que vocês tiraram de aprendizado? Qual foi a maior lição? Ou a maior revelação? Eu acho que o maior aprendizado que eu tirei em cima disso, pelo meu perfil de ser uma pessoa muito explosiva, muito impulsa de fazer as coisas de acontecer, o Senhor, ele trabalha em cima das suas debilidades, né? Então eu acredito que isso foi um treinamento muito bom para nós em nossas vidas, porque hoje eu não sou mais aquele homem que resolvia as coisas dessa forma. Toma lá da cá, vamos para cá, vamos resolver. Não. Eu aprendi muito nesses anos que eu preciso de me calar, porque Deus, ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso não foi por um acaso. Isso ele fez para nós entendermos que nós temos que escutar. E nós temos que aprender a escutar, Ilda, pelo menos 3.600 palavras dela por dia. Eita! Uau. Cientificamente Haja ouvido. comprovado. Necessidade de E falar. ela precisa de Ai, meu falar, Deus, eu legal. preciso de escutar, eu preciso de concordar, eu preciso de debater, mas com amor. Então, quando nós aprendemos a lidar com isso, para mim, o maior aprendizado que eu tirei em todas as disfunções que nós tínhamos e temos, nós precisamos aprender a lidar com elas. E aí, o que eu aprendi a fazer com isso? Eu aprendi a nona característica do fruto do Espírito, Meu Deus. que é o domínio próprio. Então eu venho trabalhando, né? eu venho trabalhando isso, eu venho trabalhando esse nono diariamente na minha vida. E eu vou trabalhar até a volta de Jesus nele, porque ele, na verdade, ele conduz alguns outros ali que pode acabar tropicando um com o outro, né? Então nós precisamos de ter esse domínio próprio que alinha nossas emoções. Que alinha nossas emoções. Então eu preciso de lidar com isso todos os dias para ser um homem melhor amanhã. Eu acordo todo dia pedindo ao Senhor que eu seja melhor do que ontem. Isso é um trabalho de casal consciente. É esse que é o trabalho. É todos os dias. Porque um casamento feliz, Yuda, ele dá trabalho. Não vai pensando que é só comprar um livrinho, fazer um cursinho que tá tudo resolvido, não. Não é dessa forma. Casamento, ele dá trabalho. E casamento é uma coisa contínua. É uma prática diária. É uma prática diária. De mudança, né? Por isso que nós falamos para casais conscientes. Nós falamos para casais conscientes porque ele precisa de usar a consciência todos os dias. É isso aí. E uma grande, assim, também lição no meio disso tudo é sempre se importar com as emoções e os sentimentos que ele está sentindo e perguntar, porque aí quando eu me importo com as emoções dele, com os sentimentos, a gente conversa sobre isso, a gente consegue se ajudar um ao outro. Legal. É E isso como aí. vocês trabalham isso? O crescimento pessoal e
como casal? A nossa busca é intensa. Jornada de busca no desenvolvimento pessoal é constante, é todos os dias. Então, é livro, é curso, né, gente, é mentoria, a gente está envolvido direto nessa busca de um desenvolvimento pessoal. Isso foi o que transformou, ajudou a transformar a nossa caminhada. É sempre com Deus à frente de tudo, mas existem esses estudos, né, esses cursos que nos ajudam. Então, é legal. sempre mesmo lendo livro, buscando ajuda, assistindo podcast, Isso que isso aí. enriquece muito, a Olha gente aí. aprende muito, então tá aqui para Isso aí. aproveitar. Então, é uma jornada, é todos os dias, a gente não para mais de estudar. É investimento nessa área desse desenvolvimento pessoal, porque quando eu me conheço, quando eu sei a minha verdadeira identidade, como eu sei quais são os meus defeitos, os meus pontos fortes, eu vou conseguir trabalhar isso dentro do meu casamento. Então, isso é fundamental, não dá para parar. Verdade. Uau. Nas mentorias também, né? Nós, como nós trabalhamos com casais, alguns mentorados já viraram pra gente já e perguntam, mas como? Você tem alguma coisa para aprender com a gente? É Sempre. a gente que tem que aprender com você. Você tá louco, você tem que abaixar sua guarda, que eu tô aprendendo muito, sabe por quê? Porque o seu exemplo, porque a sua superação, ela vai fazer, sabe o quê? Ela vai me ajudar a cuidar do próximo. É isso aí. É isso aí. Legal. Muito bom. Gente, eu peguei pesado, fiz umas perguntas, né? Batidão logo do início. Vou pegar legal. mais leve agora. O que vocês acham? Acho bom, vai lá. Bom, dá Pra uma... descontrair. Dá uma descontraída. uma folgada, dá uma Uma folgada, dá uma folgada. relaxada. Uma relaxada. Eu tô com o meu trapézio aqui até duro. Depois eu usar um... podcast, né? Pra não ficar muito pesadão. Depois é só usar um cremezinho de massagem da Fazer Luciluz que dá tudo certo. Bora É fazer verdade. um bate-volta, Tom? Vamos lá. Bora! Vai ser assim, vamos lá. Pra se divertir um pouquinho. Vamos. Vai, vamos fazer uma diversão aqui agora. Tan, 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 tan. Pode começar? Pode. Sim. Quem demora mais para se arrumar? Quem? Dona Eu, Gisele. Gisele. Imagina, É um clássico. imagina, né? Dona Gisele. Pergunta, né? Que pergunta. E ainda ele fica doido ainda, que ele fala assim, então vai chegar atrasado. Onde? Ele não gosta de chegar atrasado. Não. Você acredita que lá em casa fala que sou eu que demoro mais? Hum. Não é que eu demoro mais não, né, Saíra? Deixa pra lá. Vamos E na sua focar casa é um neles monte aqui, de né? mulher, né, Yoda? Quem é o mais organizado? Aí é com a Dona Gisele. Eu. Aprendendo muito com ela sobre isso, tá? Ah, Sim, porque a gente tira aquele short, né, Yuri? Coloca no cantinho, Meu Deus. com aquela esperança que não precisa de lavar. que legal. Vai dar pra usar ele. E aí? E a comida? Qual é a sua comida preferida? E a Eu. dela? Vou responder dele. Comida japonesa. E eu respondo a dela. Massas. Como italiana. Que isso. Apaixonada, meu Deus. Aí, dá pra Gosto. fazer uma parceria, hein? Tá. Tá. Eu e minha esposa aí, comida japonesa e massa. Eu go- Nós mesmo, é com a vai gente ter que fazer mesmo. um happy hour. Eu gosto Uau. dos dois. Eu Ai, gosto que dos legal, dois, mas que é isso legal. daí. Que bacana. Se pudesse viajar agora para qualquer lugar juntos, para onde vocês iriam? Ah, se fosse romântico, Maldivas. Olha, Uau, concordo. Vamos jogar lá em cima, né, meu amor? Concordo. Porque, forte Brasil. na verdade, nós sonhamos juntos, né? Agora, que é outro sonho juntos também que nós temos. Se fosse para poder conhecimento, buscar mais, pisar aonde houve a história lá do passado, de tudo direitinho como definicionado, nós iríamos para Israel. É verdade. É um objetivo, não é mais nenhum sonho. Ah, Ai, meu Deus. aqui, vocês, né, têm hoje um Ministério de Casais, TMQM, né? É TMQM. TMQM. Uhum. Me fala um pouco sobre como nasceu esse desejo de servir casais, vocês dois juntos. Como é que isso surgiu? Como é que nasceu isso? Sim. Você sabe por que esse TMQM, que é o nome do nosso ministério? Por causa da história que eu contei aqui no início, quando eu ouvi Deus falando. Tudo muda quando você muda. Então, o TMQM é tudo muda quando eu mudo. Porque eu não consigo mudar ele, eu só consigo me mudar. Então, quando eu mudo, a atmosfera, o local, o lugar, ele automaticamente vai também vendo aquilo e vai transformando. Revelação. Foi E isso. só Foi Deus que deu. E só Deus fala conosco. Tudo muda quando você muda. Gente, A partir do momento que ele fala para a segunda pessoa. Sim. Só que nós precisamos de aprender a falar
Na primeira na pessoa. primeira pessoa. Tudo Legal. muda quando eu mudo. No ministério de vocês, quais são os serviços que vocês prestam hoje? Hoje nós temos várias linhas de serviços, né? Eu vou começar, você complementa, tá, meu amor? Porque senão acaba esquecendo um ou outro, né? Então hoje nós somos mentores de casais, nós trabalhamos com casais, rompendo, libertando eles de algo que eles não conhecem, para a honra e glória do Senhor. Nós temos um livro chamado Casais Conscientes. Ah, inclusive tá aqui, né? Aí, esse livro? Aqui. Esse livro aí, ó. Legal. Esse Presente livro, de Deus. ele é um presente de Deus nas nossas vidas. Uhum. Ele te traz em 9 Mostra capítulos. Aponta ali pra câmera ali, assim, Ó. isso. 9 capítulos. Esse livro ele Parabéns, tem gente, 9 olha capítulos. De uma forma intencional, nós colocamos 9 módulos nele, Que Hilda. legal. Parabéns. Nós colocamos 9 módulos nele porque assim como uma vida demora 9 meses para ser gerada, Legal. nós colocamos 9 módulos nesse livro para que gere um novo casamento na vida de quem vai ler. Uhum. Foi essa que foi a intenção. Ótimo. Então, aqui nós falamos sobre algumas situações muito complexas no casamento e completa. Sim. Nele tem vícios emocionais, orgulho, perdão, a área do planejamento financeiro, sexual também. Tem os papéis, tem muita coisa boa aqui dentro para poder ajudar vocês a entenderem as diferenças que a gente estava até falando aqui também. E restaurar seu casamento, ou também fazer com aquele casamento que nada que está bom que não possa ser melhorado. Pois é, tem tudo aqui. São 9 passos para você poder transformar e mudar o seu casamento. Isso daqui foi o que aconteceu com o nosso casamento. Na verdade, nós fomos em cima das nossas Legal. debilidades, como nós rompemos os nossos desafios e elaboramos um livro. E aí, esse livro que o Senhor entregou, ele foi e veio um curso. Isso. Nossa. E aí, hoje, nós temos um curso Casais Conscientes que nós entregamos a líderes de igrejas para que nós consigamos treiná-los para eles ministrarem esse curso Meu Deus. e abrir a consciência do povo deles. É isso aí. É isso aí. Além dele, nós temos o devocional conjugal. O devocional conjugal, ele foi escrito pelo meu amor, que ele tem esse dom que Deus deu a ele, né? E foi no momento de dor do nosso casamento. Então, aqui, ele tem 40 lições com tarefas para poder serem feitas, literalmente voltada para o seu cônjuge. Por isso que ele é priorize o seu cônjuge. Então, todos os dias eu vou acordar e vou fazer, é um propósito mesmo. Essa tarefinha que está aqui direcionada para o meu cônjuge. Isso ele fez, ele escreveu e fez comigo, né? E tem todas as aulas também gravadas. 40 aulas gravadas aqui dele. Ou seja, saindo da zona de conforto. Vamos lá. É. É isso aí. É isso Saindo aí. da zona de conforto, porque na verdade nós romantizamos muito o casamento. Uhum. Então, nós saímos da zona de conforto e trazemos para a zona de confronto. Que legal. E E tem, né? Temos mais, né? Temos mais. Fala Nós aí. temos o Pode método DESP. Ele é um treinamento empresarial. Como nós somos empresários, trabalhamos juntos há mais de 20 anos, desafios também, e entendemos o que o desenvolvimento pessoal ele faz com que o nosso negócio cresce. Cada dia mais. E como é que a gente lida com pessoas na comunicação assertiva, né? Para poder entender o que tem bloqueado, o que tem impedido de você ter Legal. resultados positivos em todas as áreas. Então, nós criamos também esse treinamento para levar para os colaboradores das empresas, para levarem ali para os empresários, para entender o que de fato sabota eles. Toda empresa tem um pai. Também. Toda empresa tem uma mãe. Então, Bacana. pega a visão. Aham. É completo, né? Nós Complexo. precisamos de atingir todas as áreas que prejudicam o casamento. Legal. Isso. Gente, com tanta qualidade, atributo, né, que Deus deu para vocês, né, tanta história, experiência, nessa jornada de vocês como mentores de casais, né, tem alguma história marcante, né, algum depoimento, algo que vocês lembram assim que no meio dessas mentorias, né, Tem. desses treinamentos que
marcou a vida de um casal, marcou a vida de vocês também, vocês lembram? Tem vários, né? Tem Mas... várias, tem Poderia várias. elencar uma? Várias, Vamos. mas assim, eu tenho uma assim que marcou as nossas vidas e nós vamos levar pro resto das nossas vidas. Uhum. Foi um casal que nós conhecemos eles informalmente e esse casal estava separado há 6 meses dentro de um apartamento, Nossa. de um apartamento milionário. Sim. E nós pegamos ali, sentamos, nós abrimos mão do nosso dia de lazer para falar com eles, porque eles estavam a ponto de da segunda-feira se separarem. E aí nós fomos para uma sala no condomínio e tivemos um momento ali e eles decidiram dar mais uma oportunidade para eles. E ali foi intensamente uma transformação, 14 anos de casamento e aconteceu uma transformação na vida deles genuína e eles se encontraram como um casal. Em 3 meses veio um diagnóstico do marido que foi um câncer no cérebro. Meu Deus. É isso aí. E aí a Forte. gente já tinha virado amigos. E aí foi um trajeto de 1 ano para 1 ano e meio, mais ou menos, de decisão, de oração. E aquela batalha ali aconteceu constantemente. Mas, infelizmente, ele foi. Faleceu. Ele faleceu. Mas nós entendemos que aquilo dali era para aprendizado para a gente. Porque a gente estava no meio da mentoria ainda. E aí ele fez a cirurgia. Nós continuamos, quando ele se recuperou, nós continuamos atendendo ele. E aí eu ia, me capacitava. Amor, hoje é dia de ir lá e tal, vamos entregar o nosso máximo, isso e aquilo. Quando nós chegávamos lá no apartamento dele, ele dava um banho de aprendizado na gente, porque no coração dele ele já estava curado. E ele brincava com a gente, eu só não sei se eu vou ficar mais aqui, eu não vou ter o prazer mais de casar a minha filha, mas eu tô curado. Jesus. E aquilo dali, eu voltava dentro do meu carro, chorando e falando com Deus. Falando, Senhor, a gente precisa de aprender muito ainda. A gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente tem essa conexão com o Senhor, mas todo dia a gente está aprendendo com alguém, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E esse casal, eles marcaram nossa vida. É Eles forte. marcaram nossa vida. Teve vários outros, mas esse foi bem Vários impactante. outros, mas esse daí, ele foi Graças. uma coisa que ele trabalhou em mim. Ele trabalhou espírito, alma e corpo. É isso aí. Até se emocionou, né? Mas foi edificante e eles puderam viver o melhor do casamento deles no final da vida dele. Deus deu essa oportunidade. Deu E oportunidade. a gente cuida dela até hoje, né? É isso aí, ela é amigona. Beijo. Que legal. Beijo, ela sabe. Meu Deus. Paty, eu tô aqui assim, segurando aqui na poltrona. É isso, Oh, é forte. Jesus Haja coração. amado. Gente, o que mais alegra vocês, o coração de vocês, em servir casais? Ah, sem dúvida nenhuma é ver a restauração, a transformação, saber que esses casais eles possam viver, entender que é viver um casamento consciente e que existe, tem a possibilidade de um casamento ser leve, ser feliz. Então, quando a gente vê tudo isso nos casais, eles desfrutando dessa plenitude que o Senhor nos deixa, plenitude não é que você não vai ter problema, você vai ter problema, mas quando eles têm a consciência e entendem isso e vivem de forma íntegra, inteira um para o outro, de fazer o outro melhor todos os dias, isso nos alegra. A restauração, os casamentos que estavam ali, como esse que Márcio falou já, à beira de um divórcio, eles restaurados. Isso alegra o nosso coração demais, de saber que tem pessoas e vidas ali que às vezes talvez não conheciam o Senhor e que através do nosso ministério, da nossa vida, né, que Deus tem nos usado, eles são impactados e conhecem Jesus também através disso e restaura o casamento. Isso é o que mais nos alegra. E eles continuarem propagando aí, honrando o nome do Senhor através do casamento deles, né, meu amor? Verdade.
assim, fico imaginando assim que trabalhar com casais não é fácil, Não. né? Não. É como diz assim, tem ministério de criança também que não é fácil. Sim. Mas, gente, eu tô falando de algo que hoje as estatísticas, cada vez mais, a gente vê, tipo, cada vez mais divórcios, cada vez mais, enfim, tudo em prol da separação. Eu acredito que exija um preparo, né, para vocês se fortalecerem dia a dia para lidar com isso, né? Então, vocês teriam alguma prática espiritual para que vocês, durante essa jornada, né, que já passou e que vai vir ainda pela frente, vocês se fortalecerem? Sim, temos. A partir do momento que nós decidimos a lidar com esse ministério, a primeira coisa que nós entendemos é que nós precisamos de ter um sacerdote, um pastor, um líder orando por nós. Que legal. E nós temos isso. Nós temos ele que nos dá cobertura Que benção. espiritual em oração. Ele nos guarda. E um fator mais prático que nós fazemos todos os dias é Bíblia, jejum e oração. São as 3 armas que o Senhor nos deixou aqui para nós estarmos combatendo e protegendo nossa família com jejum e oração, porque ele quer destruir a família. Então, se eu me levanto para agir a favor de família, ele vai vir contra a minha família. Então, eu preciso de orar todos os dias pela minha esposa. Eu preciso de orar todos os dias pelos meus filhos. Eu preciso de orar todos os dias pela minha mente, pelo meu corpo, pela minha saúde. Porque ele vai atacar aqui. É isso aí. Que pensa, gente. Uma frase que você carrega, ou princípio, você ou a sua esposa, né, para sua jornada, para sua vida. Tudo muda quando eu mudo. Olha, Nossa, eu gostei. é nossa A frase. gente não para de usar. Meu Deus. É a nossa frase. E o que significa amor para vocês? Decisão. Decisão. Diária, né? Diária. Diária, né? Meu Diário. pai. Isso eu entendi depois, tá vendo? O início lá de tudo, aquilo lá atrás foi decisão. Eu decidi amar ele. Então hoje eu entendo a decisão, não é sentimento, o amor. Deus é é decisão. amor. Deus é amor. Se pudesse voltar no tempo, o que diriam ao casal que eram no início? É hoje, hein? É hoje, hein? O que nós diríamos para Gisele e Márcia do passado, hein? E aí? Falaria assim para eles, hein? Faça o curso Casais Conscientes de uns mentores que tem aí top. Especialista em inteligência emocional conjugal. Tem Que sentido. vocês não vão passar porque vocês passaram lá atrás, entendeu, Gisele e Márcia? Eu olhando daqui falaria isso para eles. Tem sentido. Gente, sabe o que eu acho bacana? Assim, o mentor, né, ele... É isso que eu entendo, tá? Se eu estiver errado, se não fizer sentido, vocês podem me ajudar, que eu tô aqui para aprender. Uhum. Ele é uma espécie de pessoas que livra a pessoa da dor. Mentor, até combina, né? Mentor. Né? Então, por quê? Porque tudo que você passou, né? Toda a sua ignorância, como, né? Uma pessoa que não tinha entendimento pleno de si mesmo, Sim. de Deus, né? E você, né, também, por mais que suportou alguns processos, mas assim, com certeza, eu tenho certeza assim que vocês conseguem elucidar muitos casais e falar assim, olha, vocês não precisam enfrentar esse processo. É isso aí. Você não precisa passar o que eu passei. Isso aí. É isso aí. Né? Então, assim, É isso aí. É sobre eu isso. acho isso muito forte, sabe? Eu acho isso muito forte. E qual conselho vocês dariam para os casais que estão nos assistindo? Olha aí, ó. E aí, ó. Olha essa, Falei, meu bem. essa audiência Dê um linda conselho aí. para essa audiência maravilhosa aí. Esses casais lindos, Na verdade, incríveis. eu posso te dar uma direção, né? Nós somos as 5 pessoas que nós convivemos. E você está tendo o prazer, você está tendo a oportunidade de trazer um casal para perto de vocês. Que você pode estar colocando dentro da sua casa. Aqui, através dessa ferramenta que nós temos no YouTube, você pode estar, antes do jogão do maridão,
pode estar todas as quarta-feiras, às 8 horas, assistindo esse podcast de aprendizado para você. É isso que você pode fazer para ter mais contato com a gente e o nosso Instagram também, né? É verdade. E não passe por que você está passando sozinho. Busque ajuda. É isso aí. Eu não fiz isso lá no início. E por isso demorou tanto eu vivendo naquela dor. Mas hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que estão aí dispostas a ajudar, que passaram um momento de dor e fizeram uma grande transformação para que hoje pudesse ajudar casais. Então, se você está enfrentando algum problema no seu casamento, algum desafio, busque ajuda. Não passe sozinho. Tem pessoas que podem te ajudar. Muda de mesas. Se aliancie com pessoas que têm princípios e valores com os seus. Que legal, gente. Olha, foi um prazer, né, estar aqui entrevistando vocês. Olha, queria ficar aqui umas 2 horas. Uau. Foi muito bom. E eu quero agradecer por esse convite, né? Como host, né, esse primeiro podcast de casal para casais. Que maravilha. Muito obrigado, gratidão. Vou deixar com vocês as considerações finais. Show de bola. Show de bola. Foi maravilhoso participar desse momento, conversar um pouco, contar um pouquinho da nossa história. Claro que tem muito mais, mas deu para poder conhecer, né, a Gisele e o Márcio, que hoje totalmente trabalham como especialistas em inteligência emocional conjugal. Aquilo que nós vivemos, nós estamos aí transbordando sobre a vida das outras pessoas. E é sobre o que Deus faz, não é nada sobre a gente. Então, essa é a nossa missão. Nossa missão é cuidar, né? Nosso propósito de vida é alcançar as vidas mesmo, para viver a plenitude do Senhor. Então, nós somos muito gratos por cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, tá? Somos gratos a você, Hildo, por estar aqui conosco, sendo nosso, né, host, né? Maravilhoso, nosso host maravilhoso, que tanto trouxe a sua essência também, entrou em cada pergunta, foi nítido ver isso, né? E viajou aqui na nossa história. Foi de fato isso. Eu fiz uma viagem aqui na história, nesses anos todos, nesses 25 anos. E foi incrível para nós e tenho certeza que vai ser incrível para quem está assistindo. Então, já falo logo, não perca os próximos episódios. Fica ligadinho aqui no nosso canal do Tudo Muda Quando Eu Mudo, que você vai estar nesse quadro de Casal para Casais, que é esse podcast incrível, com várias pessoas sentadas aqui na nossa mesa para compartilhar com vocês o que pode trazer transformação, mudança de vida, da sua rotina, da sua casa, tá? Fica ligadinho. Aproveita que se esse conteúdo, tudo que você ouviu aqui, fez sentido para você, já compartilha, seguindo o conselho do Hildo aqui lá do começo, com outras pessoas, para alcançar mais casais. Aquilo que edificou e mudou a sua vida pode ajudar a edificar e mudar a vida de outras pessoas. E não perca nenhum episódio. Agradecemos também a presença da Lucy junto com a gente, que está aqui promovendo para que tudo isso acontecesse também e chegasse aí do outro lado. Maravilha, né, Hildo? Uma delícia isso aqui, né? Nossa, gente, eu tô aqui só... E já energizado, fala a verdade. Tá até vazio aqui. Já tem mais. Muito bom. E energizado, né? Dá vontade já de sair aqui correndo no Cooper. Enquanto você estava falando, eu só tô aqui, ó. Tum. Que maravilha, muito bom. É isso aí. Ajuda a levar, né, um bem-estar e saúde aí até você, para te ajudar na sua rotina, na sua vida. E é isso, né, meu amor? É isso aí. Estamos felizes com esse novo começo, novo propósito, projeto de Deus nas nossas vidas para alcançar aí mais casais, né? Isso aí. E vocês entendam que tudo muda quando eu decido mudar. É isso aí. Quando eu tomo essa decisão na minha vida e trilho esse caminho, eu vou no caminho. E nós estamos aqui para ir no caminho com você. Se ajude. Segurando a sua mão nessa jornada. Então é isso. Um grande beijo. Nos vemos no próximo episódio de Casal para Casais. Um beijo grande. Casal Consciente. Tchau, tchau. Tchau.